eu sou o Carlos e eu tenho um café em Lisboa. E essa é a minha coffee shop. Se você ainda não me conhece e caiu nesse vídeo do nada, eu abri uma coffee shop do ano passado no bairro da Lapa, em Lisboa, que é na verdade uma mini coffee shop onde só eu trabalho. Em março vai fazer um ano que eu abri esse espaço e no decorrer das obras do ano passado eu acabei viralizando no Instagram com o processo de abertura, ou seja, eu filmei toda a reforma e isso me trouxe muitos seguidores e recentemente eu comecei esse canal aqui no YouTube. Agora, se você já me conhece, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar para vocês um tourzão. Um tourzão não, né, gente? Porque a coffee shop é pequena, então o tour vai ser rápido. Mas vou fazer um tour atualizado do Nerve depois de quase um ano. Será que mudou alguma coisa? Spoiler, nada. E também vou responder algumas perguntas que vocês têm muita curiosidade e estão sempre me fazendo. Vamos lá? Eu já acabei o expediente por hoje, então eu já fechei o café e também já limpei, deixei tudo pronto para amanhã e para mostrar para vocês também. Então, como eu tô com a porta fechada, eu vou lá fora para mostrar para vocês como é que é visto lá de fora e aí eu venho com vocês para dentro. Gente, como não para de chover, eu vou ter que ser bem rapidinho aqui de fora. Mas essa é a rua do Nerve. E essa é a portinha dele. Como vocês já sabem, o Nerve é pequeno. Então nós temos aí um espaço para 8 pessoas sentarem nessas mesinhas baixinhas com uns banquinhos e esses banquinhos na parede. Então são 4 desses banquinhos e os banquinhos ali do lado. Eu tô aqui tomando o meu cafezinho depois do almoço. E aí, começando por esse lado aqui, é onde vocês encontram esse quadro lindo que eu ganhei do João. Dancing, eu amo ele e já estava guardado há um tempo e eu queria um espaço legal e nada melhor do que colocar no Nerve. Aqui também tá a Disco Ball, que eu deixo ela mais na porta assim quando tá aberto. E tanto esse banco quanto esse, eles abrem e como eu não tenho muito espaço de arrumação, é aqui que eu guardo estoque e tralhas, né? Aquelas coisas que tem que ficar escondida. Eu não vou mostrar dentro porque, enfim, são só tralhas e coisas que não são legais de ser vistas. Aqui estão as minhas coisinhas, porque como eu tô gravando pra vocês, eu deixei por aqui já. E eu vou mostrar já o banheiro, porque ele é bem simples também. O banheiro é uma coisa que eu não gosto muito. Ele é bem simples, tem aqui um espelhinho. Eu não gosto muito porque eu ainda não consegui mexer nele. Eu ainda não consegui deixar ele como eu queria desde o começo. Então quem sabe esse ano aí role uma reforminha pelo banheiro do Nerve. Não é um espaço... A gente só na verdade trocou o piso. Agora em fevereiro a gente quer dar uma arrumadinha nele, mas nada demais também. Mas enfim, é um banheiro simples e é o que precisa, né? E agora começando aqui por esse lado, tem esses posterzinhos que eu tô pensando em trocar já, porque já vai dar um ano, tá na hora de trocar. E aqui tem um balcão que fica tanto pro meu uso, tanto pro dos clientes. Então, aqui começa com uma aguinha que o cliente pode se servir direto, a água é gratuita. Guardanapos e talheres. Aqui tem um cartãozinho, inclusive se você consome 10 cafés, você ganha um café de graça, qualquer bebida. Tem aqui um flyerzinho divulgando o meu guia, aqui tem o menu, açúcar e colherzinhas. Aqui já tem a máquina de café, essa vitrine onde eu deixo as pastries e o bolo, e aqui um balcãozinho de pagamento, de atendimento, onde eu entrego as bebidas. Então, essa é uma vista geral de frente do balcão e praticamente do Nerve todo, né, gente? Porque, como vocês viram, é um espaço pequeno. E aí, vindo mais para a parte de trás, tem essas prateleiras que são visíveis na loja toda, onde eu deixo as louças que eu uso no dia a dia, minhas louças de apoio. Aquelas decorações... Ui, não foca. Aquelas decorações são de Natal e Ano Novo. Eu quis fazer uma coisa mais minimalista, assim como já pede o Nerve. E eu tenho que tirar, né? Porque já é dia 20 de janeiro e já tá na hora. Mas eu queria fazer uma coisa minimalista porque vocês já perceberam, o Nerve tem muito alumínio, porque eu queria muito essa vibe. Então, vindo aqui para trás do balcão,
aqui é onde vocês nunca veem, não é mesmo? Então, começando já por ali, porque como eu não tenho muito espaço para mostrar, já vamos começar falando da máquina de louça. Já me perguntaram por que ela fica em cima e não ali embaixo. Simplesmente porque tem que ter um caimento de cano para a água escoar da máquina. Então, isso teria que quebrar o chão e eu não queria fazer isso. Então a gente ergueu ela e na verdade eu até gosto hoje em dia por causa das minhas costas, né? Eu não preciso ficar me agachando para colocar a louça na máquina. Logo aqui embaixo tem um espaço que geralmente ele fica para arrumação também. Eu tenho caixas ali que eu guardo coisas, mas agora tá embaixo desse saco azul tá uma outra máquina de café que eu tenho, que eu ainda não sei o que eu vou fazer com ela. Então tem esse espaço também. Já aqui do lado também é outro espaço de arrumação. Aqui tem caixa com produtos de limpeza, um lixinho, também deixo um balde ali, enfim, coisas que tem que ficar escondidas, né? Aqui do lado fica o forno, um freezer que eu uso para guardar gelo, para estocar gelo, e desse lado fica a geladeira dos leites. Amanhã é dia de restock dos leites, porque eu faço isso no sábado, então por isso que tá meio vazio. E aqui também tem uma gavetinha que seria de apoio, mas tá uma bagunça, eu nem vou mostrar pra vocês. E em cima do balcão, a minha visão é essa. Aqui eu deixo o meu celular, eu tava editando um vídeo no CapCut. Deixo o meu celular aqui porque eu uso todo o meu sistema de faturação e de cartão de crédito aqui. Copinhos takeaway, jugs para vaporizar o leite e a minha máquina de café. Eu já deixo todos os dias os paninhos que eu vou usar para o dia seguinte, para eu chegar e já tá tudo pronto. Moinho para expresso e moinho para filtro. Eu tenho 2 moinhos, porque aí eles já ficam regulados mais ou menos para o que eu preciso no dia a dia. E aqui é onde eu bato as borras do café. Uma pia para lavar as coisinhas. Isso é um lava-copos. Aqui já fica na tomada também para eu esquentar a água quando eu preciso fazer V60 ou batch brew. Mais uns acessórios aqui. Aqui também fica a garrafa de batch brew. Aqui eu deixo os cafés, não chegaram ainda dessa semana, então tá vazio, só tem um saco. Geralmente uns saquinhos menores também para venda. É isso. O Nerve é desse tamanho, ele tem tudo que me atende, eu trabalho sozinho e nem teria como trabalhar outra pessoa, como vocês viram. O espaço é pequeno, é só pra mim, me cabe, ele é feito sob medida para minha altura, então ele é um pouquinho mais alto do que os balcões tradicionais. Mas eu vou falar mais um pouco sobre isso agora que eu vou responder as perguntas que vocês sempre me fazem. Bom, gente, eu separei algumas perguntas que eu acho que podem ajudar vocês que estão buscando abrir um negócio ou que apenas têm curiosidade em saber sobre a minha jornada aí de quase um ano empreendendo, como é que foi, como é que tá sendo. Então, a primeira pergunta é: quais são os maiores desafios de abrir um negócio em Portugal? Eu acho que a principal coisa é entender que as leis daqui são diferentes do nosso país. Quando envolve burocracia, acaba envolvendo muita coisa. E isso, no caso, o jeito de fazer as coisas, prazos, exigências, documentos, tudo funciona em outro ritmo. Às vezes mais rápido e às vezes, falando de Portugal, um pouquinho mais lento. Outra coisa que muda é a cultura de negociar. Como que se negocia, como que se cobra, como que se fala de dinheiro, como que se cria confiança, né? Nada disso é universal e o que no Brasil muitas vezes é visto como proximidade, o jeitinho brasileiro, em alguns lugares pode soar informal demais, então é um pouco mais sério. Outro ponto seria a barreira do idioma. É claro que em Portugal isso acontece menos por nós falarmos a mesma língua. É claro que existem algumas expressões em nome das coisas que são diferentes, então isso também pode ser uma barreira. Eu vou deixar aqui na tela algumas dessas palavras, algumas dessas expressões que podem ser diferentes por aqui. E uma outra coisa que pode pesar também na hora de abrir um negócio, com certeza, é a rede de apoio. No Brasil, a gente sempre conhece alguém que no fundo vai te ajudar. Fora, você começa do zero. Então, contador, advogado, fornecedor, cliente, tudo precisa ser construído, né? Para mim, 3 coisas foram primordiais.
o meu namorado ser português, o meu ex-chefe ser português, então ele me ajudou muito no processo antes de começar a abrir o meu negócio. Ele me tirou muitas dúvidas enquanto eu ainda trabalhava lá. E eu ter procurado um advogado antes de tratar de qualquer coisa. O advogado que, no caso, virou meu contabilista logo depois. Então, nesse quesito, ter esses profissionais me ajudou muito desde o dia de abrir a empresa, ou seja, eu não assinei nenhum papel se eu não passasse por ele antes, até tratar as licenças e tudo mais, e até hoje, né? Que no caso você tem que ter um contador meio que pra sempre. Então, busque ajuda. Eu acho que isso é muito importante também. Qual foi o meu investimento? Muita gente me faz essa pergunta e eu sempre me vejo numa emboscada para responder, porque isso é muito relativo. A minha coffee shop é muito pequena e nós fizemos praticamente tudo nela. Quando eu comecei a buscar sala para alugar, eu tinha um budget de 700 euros para renda. Tudo que eu olhava batia na porta dos 1.000. Então, muita coisa para trespasse, muita coisa caindo aos pedaços que precisava de muita obra, até que eu encontrei o espaço que hoje é o Nerve, que cabe dentro do meu budget. Com isso, tudo que você aluga, tudo que você arrenda aqui em Portugal, você tem que pagar, quase tudo no caso, você tem que pagar 2 rendas e um calção adiantado, o que significa 3 rendas. Depois disso, eu comecei a tratar de abrir a empresa e tratar das licenças. Então, para abrir empresa, pode variar aí de 350 a 750 euros. Isso depende muito da categoria que a sua empresa vai entrar. O Nerve, por não ter cozinha, ou seja, não ter saída de fumo, ele é registrado como café e pastelaria, o que eu acredito que saiu um pouco mais barato na questão das licenças também. E uma das principais licenças é da HCCP. A HCCP basicamente trata das licenças de higiene. Isso não é necessariamente um papel único, mas é um conjunto de procedimentos obrigatórios que a empresa precisa ter implementado antes de começar a operar. Então, a HCCP ela envolve análise de riscos da manipulação dos alimentos, regras claras de higiene, registros diários, sim, papelada que você tem que preencher todos os dias, formação dos funcionários em segurança alimentar. E em Portugal, a ASAI, que é a Autoridade da Segurança Alimentar, pode fiscalizar a qualquer momento. Então, se você não tiver esse plano da HCCP implementado e os registros em dias, pode vir uma multa aí. É claro que isso acontece em vários países, né? No Brasil também é assim, mas aqui é esse o órgão que você precisa ir atrás, é disso que você precisa ir atrás para tratar dessas licenças. Então, isso custa mais ou menos, para você contratar um consultor da HCCP para vir de 6 em 6 meses, pode custar de 200 a 600 reais a cada 6 meses. Pode ser trimestral, pode ser mensal, depende do jeito que é o seu negócio. Eu já trabalhei em restaurante que era mensal, o Nerve é de 6 em 6 meses. Então tem esse custo aí que você tem que arcar de 6 em 6, de 3 em 3, aí dependendo de 200 a 600 euros. Também tem que fazer formação obrigatória, né, que é um cursinho que custa de 30 a 80 euros por pessoa, e isso precisa manter sempre atualizado. Ou seja, não é só tirar uma licença e pronto, é manter esse sistema vivo durante o dia a dia. Mais um custo mensal, segurança social. A segurança social ela é a contribuição obrigatória em Portugal. É parecido com o INSS do Brasil. No caso, a empresa paga sob salários e rendimentos que entra como um custo fixo de cada funcionário que você tem na empresa. Ou seja, o Nerve tem um funcionário, eu pago para um funcionário. Então a empresa paga 23%, se eu não me engano, 23,75% sobre o salário bruto e o funcionário paga 11%. No meu caso, eu sou um funcionário da minha empresa, então eu tenho que arcar com esses custos para mim mesmo. Outra coisa que tem que ter atenção é sobre as licenças de publicidade. Lisboa é muito cuidadosa por isso que a cidade não é poluída visualmente com placas para todo lado. Uma licença, para vocês terem ideia, uma licença anual com o mini nome escrito tipo do Nerve, eu vou colocar aqui na tela para vocês, pode passar dos 500 euros anuais. Isso depende da freguesia que é o seu negócio, depende do bairro que é o seu negócio. Bom, com esses valores um pouquinho mais claros, vem a questão de maquinário e móveis. Quanto é que eu gastei? Os principais maquinários da minha coffee shop são, obviamente, a máquina de café e os moinhos.
Uma máquina de café pode custar aí de 3.000 euros até 10.000 euros. A minha máquina é uma máquina da ECM, que é uma marca alemã, que custa aí em torno dos 3.500 euros. Tem o review dela no meu Instagram, nos meus Reels, então dá uma olhada lá porque é legal, ela é uma máquina muito boa hoje para você começar. Os moinhos de café giram em torno de mais ou menos 1.000 euros também. E aí entra geladeira, freezer, máquina de lavar louça, máquina de gelo, quem quiser ter, eu não tenho. E a máquina de lavar louça, inclusive, é obrigatória, tá? Tem que ter, em qualquer lugar que tenha comida ou bebidas, você tem que ter uma máquina de lavar louça profissional. Isso tudo eu comprei na Macro, então vocês podem entrar lá no site da Macro e dar uma olhada também nos preços, que eu acredito que seja o melhor custo-benefício mesmo. Agora, sobre os móveis e a decoração do Nerve. Começando pelo chão. O piso que tinha antes eu não gostava nada, e a senhoria, que é a dona do espaço, não autorizou eu a mexer nesse piso. Eu não podia, ele tinha que manter o original. Então a nossa solução foi instalar um piso de pavimento vinílico de clique, que basicamente a gente foi encaixando esse piso no chão e quando, se um dia precisar, é só retirar e o piso original tá ali embaixo. Eu tô falando a gente porque o João, o meu namorado, foi essencial nas obras aqui do Nerve. Eu tive muita dificuldade de achar alguém, por exemplo, que fizesse o balcão para mim. Porque como o espaço é pequeno, tinha que ser um balcão personalizado, sob medida, e tudo tinha que se encaixar. E aí, todos os orçamentos que eu fazia de balcão ultrapassavam uns 1.500 euros. E isso tava fora de hipótese para mim. Saía muito do meu budget. E aí, o João disse que achava que conseguia fazer um balcão do zero. Sim. E ele fez, gente. A gente fez, mas eu digo ele porque eu ajudei, né? E lá fomos nós pra Leroy Merlin, ou a Leroy Merlin, como a gente fala no Brasil, com o nosso projetinho para comprar as peças já cortadas na medida. Porque lá eles cortam para você a madeira que você precisa na medida que você precisa. Então a gente fez todo um projetinho antes e compramos todas essas peças já cortadas. E aí, já que a gente já ia fazer o balcão, a gente aproveitou e fizemos esses bancos também que eu mostrei no tour, que eles abrem e viram um storage, né, que eu posso guardar as coisinhas aqui, porque vocês perceberam, eu não tenho nada de espaço para arrumar as coisas, para guardar as coisas. Então aproveitamos e fizemos esses bancos também. Além de ter economizado muito, o balcão ficou exatamente como eu queria. O material nos custou em média 450 euros e a mão de obra não teve custo, né? Então olha o quanto a gente economizou nessa brincadeira. E aí eu queria muito que todo o Nerve fosse forrado de alumínio. Todo não, né? Mas tudo que é hoje em dia eu queria muito. Então nós compramos também essas placas de alumínio, também veio sob medida e a gente só colou no balcão. Então o balcão, a estrutura dele é feita de madeira e nós fomos colando o balcão e os bancos, né? E nós fomos colando essas placas de alumínio nele, que vieram sob medida, e agora eu não me lembro muito bem, mas se eu não me engano, o total das placas de alumínio foram também 450 euros. Foi essa média, mais ou menos. E aí tem muita coisa que eu não vou conseguir dar um valor certo, porque eu não me lembro, porque, enfim, também não quero ficar compartilhando quanto eu paguei no copo, quanto eu paguei naquilo. Essas coisas é só pesquisar que vocês acham, né? E eu vou ser bem sincero, eu não me sinto muito à vontade também de dizer exatamente qual foi o meu total, porque como eu disse no começo, é tudo muito relativo. Mas eu acredito que com esses valores que eu passei, vocês já conseguem ter uma ideia. Você já trabalhava como barista antes? Sim, gente, eu trabalho como barista há mais ou menos 6 anos. Ainda no Brasil, em 2019, eu fiz um curso básico para ter uma ideia, mas onde eu aprendi mesmo foi na prática, e não tem como. Pelo menos a técnica ou latte art é na prática. Não tem como aprender latte art se não for no treino. Tirando isso, muita coisa hoje em dia dá para aprender online. Toda a teoria do café de especialidade, receitas, origens. Hoje em dia tem muito criador de conteúdo que ensina essa parte também. E outra coisa que hoje em dia também é muito bom, pelo menos aqui na Europa acontece, que muito café contrata sem experiência e oferece um treinamento. Então, se joga. Também tenho vontade de abrir um negócio em Portugal. Quais dicas você me dá? Estuda muito bem a localização, visita muitos espaços e faça muitas perguntas antes de qualquer coisa sobre licenças.
Eu já vi muito caso acontecendo de que o espaço não tinha autorização para dar certa licença e acaba sendo impossível você abrir um certo tipo de negócio em algum lugar. Então, pesquisa muito bem. Tem muito prédio em Portugal antigo que não tem eletricidade boa, que não tem saída de esgoto boa. Então, tenta estudar muito bem essa parte também. Estabeleça um budget para gastar com tudo e não ultrapasse ele. E dentro desse budget, coloca aí 20% para uma reserva, ou seja, tenta esquecer que esse dinheiro existe. Mas fecha um budget e não sai só gastando não. Fecha um dinheirinho e comece a ter ideias a partir desse dinheiro que você tem. E não faça uma lista de coisas que você quer fazer como se o dinheiro fosse infinito, porque não é. E 5, contacte um contabilista antes de qualquer coisa. Antes de começar ou de assinar qualquer papel. E por último, mas não menos importante, não tenha receio de pedir ajuda. As pessoas são muito solícitas e a gente às vezes é muito orgulhoso. Então peça ajuda, amigos, família, namorado, namorada, vizinho. Seja simpático e uma boa pessoa também com os vizinhos do seu espaço, porque eles podem te ajudar a qualquer momento que você precisar. Mas e aí, vale a pena? Depende. Portugal hoje em dia oferece estabilidade, segurança e acesso ao mercado europeu. Mas não é muito simples e nem muito barato para empreender. Vale a pena se você tem planejamento, se você entende das regras locais e constrói um negócio pensando na realidade. Eu vejo muito brasileiro querendo abrir negócio hoje em dia com uma vibe mais brasileira. E infelizmente isso hoje em dia já está saturado por aqui. Já tem muito brasileiro empreendendo. Então, o meu negócio é um negócio focado em todos os tipos de clientes. Não é só brasileiro, porque quem sustenta o caixa no dia a dia é o público local. E aí, quando você pensa em um negócio que conversa com portugueses, com estrangeiros e com turistas, você amplia muito mais o alcance e diminui a dependência dos picos de turismo. E aí você constrói algo mais sustentável a longo prazo. Adaptar o conceito à cultura local não é perder a identidade, é estratégia. Agora no inverno, por exemplo, o movimento cai muito, então você precisa estar preparado para isso e aproveitar o verão o máximo possível também. Eu diria que hoje em dia eu tô sim realizado, mas também sei que preciso alterar muitas coisas internas e também no espaço. E por último, mas não menos importante, na verdade eu acredito que seja uma das coisas mais importantes. Um bom marketing é a chave de qualquer negócio. E se você quer um conselho de alguém que viralizou antes mesmo de abrir as portas, registra tudo, grava tudo, posta foto de tudo e se mostre. As pessoas hoje em dia querem algo humano. Tá todo mundo cansado de grandes redes e de grandes negócios e coisas automatizadas. Coloca a tua cara para jogo e isso vai criar conexão com os clientes e fidelizar cada vez mais. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida que eu não respondi. Eu agora vou correndo para casa porque todo mundo recebeu aviso de tempestade hoje. E até, não sei se vocês viram, mas deu um relâmpago e começou a chover. E eu preciso sair correndo. Deixem o seu like, deixem o seu comentário. Eu vou tentar responder todas as dúvidas que vocês deixarem nos comentários, então pode deixar. No que eu puder ajudar, eu ajudo. E compartilha com um amigo que você acha que pode gostar do meu conteúdo. Eu sei que foi um conteúdo um pouco mais diferente dos meus vlogs, mas eu sei que vocês também querem ver mais da minha coffee shop. Então se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Ativem o sininho para receber notificação quando o vídeo for postado. E é isso. Um beijo. Tchau!